E aí, pessoal, vamos analisar esporte comigo? A gente volta falando sobre as finais das maiores competições, né? Nesses últimos tempos, teve o Intercontinental de Clubes na semana passada, onde o Flamengo acabou perdendo para o Paris Saint-Germain, mas foi por muito pouco. Talvez a gente teve muito perto aí de ver o Flamengo voltando a ser campeão mundial. E também a gente vai falar sobre a final da Copa do Brasil, onde o Corinthians voltou a ser campeão de uma competição nacional depois de algum tempo aí, né? E daí voltou a ser campeão da Copa do Brasil, algo que não acontecia aí desde 2009 ali, que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. E assim, uma grande vitória, é um grande título que também coloca mais uma grande competição no currículo de Dorival Júnior, que é um dos grandes treinadores brasileiros aí da história do futebol brasileiro. A gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar um pouco sobre os jogos, né, sobre as decisões, mas antes de mais nada eu quero agradecer a vocês pelo carinho, pela todo o afago, todo o acalento que vocês vêm me dando nos últimos tempos. Também agradecer pelas curtidas, pelos compartilhamentos, por sempre estarem interagindo comigo, né? E eu quero pedir para vocês continuarem fazendo isso, claro, crescendo o canal, me ajudando a crescer o canal e cada vez mais a gente atingir outras pessoas, outros povos por aí, né? Também quero agradecer aqui por eu ter chegado a 100 seguidores na outra rede vizinha, foi uma grande conquista para mim. Eu sei que pode parecer bobo, pode parecer coisa pequena, mas para mim é muito importante. Eu espero que vocês fiquem felizes também junto comigo. E sem mais delongas, vamos para o vídeo depois da vinheta. E aí, amigos, vamos falar um pouco sobre as finais, né, das últimas semanas. A gente teve aí a Copa Intercontinental. Vamos começar falando dela primeiro, né, que foi talvez o momento mais louco da semana, se a gente pode falar, né? Porque era um jogo de grande expectativa entre Flamengo e Paris Saint-Germain, onde o principal time da América do Sul do ano pegava o principal time da Europa. Assim, a gente sempre tem a expectativa de ver um time sul-americano, né? Tentando igualar o jogo contra um time europeu, né? A gente tem muito essa expectativa de voltar ao tempo passado, onde os sul-americanos eles batiam muito de frente com os europeus, e isso aí eu falo sul-americanos em geral, não só o Brasil. A gente falaria até dos argentinos, dos uruguaios, dava muito jogo esses confrontos de intercontinental, de mundial de clubes. Hoje em dia, bem menos, por toda a polarização que tem no futebol em relação à Europa, por toda a questão geopolítica do futebol, né, que a gente pode falar assim, onde os times europeus eles têm mais cacife e eles têm a regra a favor deles de levar os jogadores sul-americanos para fora. Também tem a questão do sonho do jogador sul-americano, de dar uma vida melhor para sua família, viver em um continente mais desenvolvido também que a América do Sul. Então, todo esse contexto, né, ajuda muito os clubes europeus a se fortalecerem, né, com os jogadores sul-americanos, com os melhores jogadores sul-americanos. E isso era um cenário totalmente diferente há 40, 50, há 30 anos atrás. E isso também ajudava muito no fortalecimento dos times sul-americanos, né? Os times sul-americanos conseguiam manter seus craques por muito tempo. E isso aí, a gente via aí grandes resultados para os times sul-americanos. A gente já viu o Boca Juniors ser campeão em cima do Real Madrid, a gente já viu o Flamengo ser campeão em cima do Liverpool, já vimos o Grêmio ser campeão do Mundial, Internacional ganhando do Barcelona, e assim vai outros clubes sul-americanos ganhando seus títulos mundiais aí pelo tempo, pela história. Nos últimos anos, os europeus se fortaleceram, se consolidaram como as principais forças do mundo, e isso se torna cada vez mais impossível, tendo o último feito, o do Corinthians, que aconteceu em 2012, já faz mais de 10 anos. O Corinthians venceu o Chelsea na Inglaterra e conseguiu o último título sul-americano, o último título brasileiro de mundial. O Flamengo, né, por si só, que talvez tenha nesse momento, e com certeza tem o melhor elenco do futebol sul-americano, com maiores peças, com os principais jogadores do futebol sul-americano ali disponíveis para jogar dentro do seu clube, né? É um clube que todo mundo espera que talvez consiga em algum momento bater de frente com essa hegemonia europeia. A gente fala também do Palmeiras, mas o Flamengo, por tudo ali, pelo banco, pelo time titular, é o time que talvez tenha mais esse poder de chegar e bater de frente.
E aconteceu, tá? Foi um jogo muito parelho. É claro que no primeiro tempo aconteceu o que talvez se esperava. O Paris Saint-Germain, ele dominou o primeiro tempo, assim, né? Porque era uma das expectativas da partida era em torno de como o Flamengo iria lidar com o poderio do Paris. Se o Flamengo iria se resguardar muito, ser cauteloso, ou se o Fla iria partir para cima. A forma Flamengo de Felipe Luiz e correr atrás, de tentar propor o jogo. O que se viu não foi o Flamengo acovardado, assim, segurando a partida, segurando, tentando se manter. Porém, se viu um Flamengo mais cauteloso nos primeiros minutos, até porque é de costume do Paris Saint-Germain pressionar no início para tentar matar o jogo logo, para tentar já se tranquilizar, né, no início da partida. Então, assim, a pressão foi absurda do Paris. A intensidade europeia ela é muito alta, é até muito interessante de se ver as escolas se tendo esse embate, a escola europeia com a escola sul-americana, porque você vê que é mesmo o time que talvez seja mais intenso em relação à pressão, em relação ao jogo de alta pressão, como o Flamengo, ele tem uma intensidade muito abaixo do que um time europeu como o Paris Saint-Germain, sabe? Em alto nível, falando ali entre dois clubes e a comparação do melhor clube da América do Sul com o melhor clube da Europa, essa comparação ela é muito interessante de se fazer e de se ver, porque você vê que o Paris diversas vezes dominou o primeiro tempo, o Flamengo muitas vezes se sentia acuado e até incomodado, e dá para entender porque o Flamengo não é de se jogar, não costuma jogar contra times que incomodem ele a esse nível, mas o Flamengo conseguiu se portar melhor, por exemplo, do que em comparação com o jogo contra o Bayern, né? O Fla, ele começa a partida até tendo alguns erros de passe, o que acho que dificulta um pouco o Flamengo em ter um pouco mais o controle da partida é os erros de passe. Acho que o time estava muito nervoso em alguns momentos, eles entendiam que estavam numa final e assim a pressão constante do Paris Saint-Germain na marcação, do homem a homem, fazia com que os jogadores do Flamengo eles se estressassem bastante ao ponto de perderem a bola de uma forma um pouco mais fácil do que o comum. Isso trazia mais dificuldade para o Flamengo, além de mais perigo também. E aí, numa dessas falhas, que a gente pode citar aqui, o Rossi, ele até faz um lance bizonho, é bizarro o gol que o Rossi toma, assim, o primeiro, tá? O primeiro que foi anulado é bizarro, porque a bola, talvez ele iria sair para escanteio, não precisava correr atrás dessa bola para tentar evitar o escanteio, porque ela estava muito longe dele. Tipo assim, não era uma bola que estava próxima do gol ou algo do tipo. A bola estava muito longe, estava saindo e ela estava quicando. Era uma bola bastante difícil até de você tentar evitar uma saída. Deixa a bola sair e ver o que vai acontecer no escanteio, né? Porém, o Rossi, ele consegue evitar a saída de bola, entre aspas, né? Ele consegue evitar a saída de bola, só que ele dá um chute meio que aleatório pro meio da área. E nessa que tá do chute pro meio da área, o Fabian Ruiz, que é muito inteligente, ele dá um chute de primeira, a bola vai no gol livre, aberto. O Paris, ele começa muito bem o jogo, né, tendo esse gol a favor, porém o gol é anulado justamente porque o VAR, ele flagra a saída de bola antes do Rossi dar o chutão, né, pra frente. E aí, entre aspas não, com certeza salva o Flamengo naquele momento, porque um gol naquela altura ali era desastroso. Ali a gente tinha 15 minutos de partida. Um gol naquele momento ali era desastroso pro Flamengo. Era um gol, assim, que era pra acabar com tudo, porque, assim, o plano do Fla, né, nesse início de partida, talvez era segurar ao máximo o Paris. E assim, um time que faz uma alta pressão em relação à marcação, alta pressão, intensidade para atacar, o jogo mais direto, ele tem tendência a se cansar durante a partida de uma forma mais rápida, porque é um trabalho físico extremamente alto. A todo momento você tem que ter uma disciplina muito forte para sair correndo, para correr atrás, para marcar, para pressionar. Você não pode dar muito espaço. E a alta pressão do Paris, ela te dá essa sensação de que, tipo, uma hora eles vão se cansar. Tanto que isso aconteceu na partida, mas isso aí a gente vai falar um pouco mais pra frente. Aí o Flamengo consegue, né, logo depois desse lance do Rossi, né, que ele acaba errando, mas foi salvo pelo gol, ele consegue ter um pouco mais de controle da partida, porém logo depois o Kvaratskhelia ele se aproveita de uma falha também do Rossi. Tem que ser dito aqui,
O jogo do Rossi não foi um jogo muito bom, tá? Foi um jogo bastante acidentado, por si só dizendo, porque ele falha tanto nesse gol anulado, e ele falha no gol realmente que foi legítimo, né, do Kvaratskhelia. E aí, assim, é claro que a gente não pode colocar a culpa no Rossi, pelo amor de Deus, eu acho que isso acontece, mas falhar em jogos decisivos assim te dá uma margem mínima. São jogos que te dão uma margem mínima para erros, para falhas. E aí o Rossi falhou, na bola caiu no pé do Kvaratskhelia, foi um cruzamento na área, a bola parecia que iria para fora, ela tinha ganhado uma velocidade quando ela quica no chão. O Rossi ele entende que a bola talvez chegue no atacante do Paris Saint-Germain e acaba que ele, entre aspas, acaba ajeitando essa bola para ele de frente pro gol, o goleiro caído. O Kvara só tem ali a facilidade de tocar para a rede, 1-0 Paris. No momento que o Flamengo começava a gostar do jogo, começava a ter um pouco de iniciativa, começava a perder a timidez da partida, o Flamengo toma um gol. Mas assim, nada que abaixasse o ímpeto, né? O Flamengo termina. O primeiro tempo foi bastante ruim do Flamengo mesmo. Né? E é como eu falei, no momento que o Flamengo talvez começava a gostar da situação, da partida ali, ele toma um gol e aí ele abaixa um pouco o ímpeto. No início do segundo tempo, o Flamengo volta bastante melhor, e assim, não teve nenhuma troca para esse início de segundo tempo. O Flamengo volta bastante melhor, ele vai para cima, corre atrás, tanto que ele é presenteado por um pênalti. O Marquinhos faz um pênalti no Arrascaeta, e o Jorginho, magistralmente, como a gente conhece muito bem o Jorge, bate um pênalti maravilhoso, bola para um lado, goleiro para o outro, fazendo um Flamengo, dando chances ao Flamengo. O Flamengo que não tinha atacado muito bem no primeiro tempo, no início do segundo tempo, na melhor das hipóteses, no melhor dos seus sonhos, consegue um golzinho de empate para ter força para voltar para a partida, para voltar para o jogo. E aí, 1-1, ele vai se arrastando ali até o final da partida. E assim, o Flamengo, em alguns momentos, ele gostando do jogo realmente, ele tendo a bola, o Flamengo chegando ao ataque mais vezes, o Pedro entrou. Eu sei que muitas pessoas falam que o Pedro não deveria ter entrado nessa partida, mas eu entendo o Felipe Luiz colocar o Pedro, porque era um jogo de trocação, sabe? E muito mais trocação por parte do Paris Saint-Germain do que por parte do Flamengo. O Flamengo precisava de alguém para segurar essa bola na frente, e enquanto o Flamengo não tem um centroavante desse estilo, o Flamengo sofre bastante para esses tipos de jogos assim, onde se tem um choque de alta pressão contra outro clube, outro time que joga da mesma forma. Então assim, o Pedro ele tem essa condição física muito boa, ele sabe fazer um pivô muito bem, como às vezes ele conseguiu segurar um pouco a defesa do Paris Saint-Germain na frente, coisa que o BH não consegue, porque o BH sempre precisa da bola nas costas da zaga, e aí os jogadores, os zagueiros do Paris Saint-Germain são muito rápidos, né? Tem uma recomposição muito rápida, então assim, era bastante difícil esse estilo de jogo em relação ao Bruno Henrique. Mas o Flamengo consegue ter um jogo bastante correto, assim, até no segundo tempo, competente, ao ponto de levar o jogo para os pênaltis. E não é levar o jogo para os pênaltis, assim, claro que teve alguns momentos ali de sustos, mas não foi, tipo, levar o jogo para os pênaltis, tipo, num sofrimento absurdo, tipo, desesperador, tem que saber sofrer. Não, claro que teve momentos assim, que a defesa ela correu atrás, evitou assim, algo pior, mas, cara, assim, pensando em times europeus contra times brasileiros nos últimos tempos, realmente o Flamengo foi bem, né, no que se propôs a fazer, no que pôde fazer naquele momento. E aí, chegando à prorrogação, o jogo se abre. O time do Paris Saint-Germain está bem mais cansado, e o Flamengo ele tem chances de vencer a partida. Tanto que tem chances com Plata, tem uma chance com, se eu não estou enganado, com o Bruno Henrique. O Flamengo tem algumas chances sim de finalizar, tem chances de perto do gol realmente, de vencer a partida, de virar o jogo, e o Flamengo não consegue. Né? O Flamengo peca muito. É até uma frase que eu escutei no pré-jogo, né, um dia antes, que é assim, nesse tipo de partida você precisa ser letal. Uma coisa que o Paris Saint-Germain que os europeus eles são letais, eles sabem ser letais. Né? A partir do momento que você dá uma oportunidade para eles vão fazer o gol. E assim, o sul-americano, muitas vezes, ele não acredita muito na oportunidade que ele está tendo. E é isso que aconteceu na partida, porque o Flamengo teve chance sim de fazer o gol, porém perdeu.
né, umas duas chances ali que eram cruciais para a partida, porque se o Fla faz o gol ali, pô, poderia sim, do jeito que a partida se desenrolava, as alterações do Luiz Henrique, pensando até na temporada do Campeonato Francês, na temporada europeia em si, né? Porque eles estão em andamento lá, e diferentemente aqui no Brasil que o pessoal entrou de férias, assim, foram substituições muito cautelosas, colocando alguns garotos da base e tal, até garotos bons. E assim, o Flamengo tentou, né? Tentou, chegou próximo, mas não conseguiu. E o jogo foi se desenrolando, a prorrogação se desenrolou, os 30 minutos passaram, e aí nos pênaltis a gente sabe que é uma loteria. Eu sei que é chovendo molhado falar isso, que é uma loteria, eu sei que falar que é sorte é chovendo molhado também, eu sei que tudo que eu puder falar aqui sobre pênalti é uma realidade, né? Acaba que você entra na disputa de pênaltis sabendo que você tem ali 50% de fazer e 50% de perder, né? E não deu outra, o Flamengo bateu muito mal os seus pênaltis, claro que tem que ser dito aqui, tem alguns jogadores ali que foram displicentes na bola, acredito até que tem alguns que estavam nervosos com a situação, até porque era um momento muito grande na carreira e assim, no futebol em si, o Flamengo poderia estar muito perto de ganhar seu segundo Mundial de Clubes, então assim, tem que ter uma frieza muito grande para bater pênalti nesse momento. É como se você estivesse decidindo uma Copa do Mundo para seu país, algo do tipo assim. É muito difícil. E assim, os jogadores do Flamengo não tiveram a frieza que eles demonstraram em La Plata contra o Estudiantes pelas quartas de final de Libertadores e eles não conseguiram demonstrar agora. Até alguns jogadores bateram em La Plata, Luiz Araújo, o Léo Pereira bateram em La Plata, não conseguiram, perderam seus pênaltis. O Sofa 9, a gente tem que falar que ele foi sensacional também nas batidas, ele acertou praticamente todos os cantos. Isso foi incrível, realmente. E assim, o Paris Saint-Germain se tornou campeão intercontinental. É a primeira vez que um clube francês consegue um título intercontinental, é a primeira vez do Paris e de um clube francês até. Antes do Paris Saint-Germain, o Olympique de Marseille, ele tinha sido campeão da Liga dos Campeões, mas acho que ele não chega a jogar aquele intercontinental porque teve ali deflagradas algumas irregularidades, né, relacionadas a resultados, a apostas, e aí o Marcelo acho que é excluído daquele Intercontinental na época, e aí o Paris Saint-Germain ele consegue esse primeiro título merecido pelo time que por tudo que jogou na temporada, né, europeia, foi campeão europeu, tudo. Assim, eu não acho merecido o formato do campeonato, porque o Paris só joga na final, ele não joga semifinal, não joga nada, enquanto o Sul-Americano tem que passar por umas quartas de final, por uma semifinal e uma final para chegar e jogar contra o Paris Saint-Germain. Então ali, em uma semana o Flamengo teve que jogar 3 jogos, então também é um time que estava super cansado, além de já ter jogado 80 jogos na temporada e tudo, né? É bem injusto, eu acho que a FIFA precisa rever esse tipo de competição, dessa forma assim, o formato é muito ruinzinho, muito ruim. E assim, o que se leva dessa competição pro Flamengo é que assim, dá pra competir, cara. Dá pra competir. Eu acho que mostrou muito pros brasileiros que o Flamengo tá talvez mais perto do título mundial do que eles imaginam, né? Do título intercontinental. Eu sei que muitas pessoas zoaram o Flamengo depois que perdeu o título. Isso é normal, né? Torcedores precisam se zoar, precisa ter essa coisa no futebol mesmo realmente para não ficar chato. Porém, acredito que é um sinal de alerta bastante alto pro futebol brasileiro que o Flamengo fez aí, porque, cara, se é assim, o Fla continuar conquistando Libertadores, continuar conquistando as coisas, uma hora ele vai bater em alguém ali, sabendo que é um jogo só, uma hora ele vai bater o campeão intercontinental e vai ser complicado de aturar alguns torcedores aí rubro-negros, né? Mas assim, o resumo da ópera é esse: o Flamengo foi muito bem no Intercontinental, fez o que era possível, que foi pedido, pelo menos chegar na final, enfrentar o Paris Saint-Germain de igual para igual, não tomar uma porrada, né? Seria muito triste se terminasse o ano dessa forma, tomando uma porrada e aí indo para casa, voltando para casa, indo para as férias com uma goleada. O Flamengo jogou de igual para igual, jogou bem, foi vice-campeão, mas um vice-campeão honrado. E é isso, o Flamengo
foi muito bem, até o destaque da temporada no futebol sul-americano e brasileiro. E agora a gente vai falar sobre a final da Copa do Brasil, né? A final da Copa do Brasil que nos trouxe um confronto, uma rivalidade muito forte entre Corinthians e Vasco, voltando um pouco na semifinal, rebobinando, tudo dava para crer que a gente ia ter um Cruzeiro e Fluminense, né, na final da Copa do Brasil, pelo que os dois times apresentavam durante a temporada, nos últimos jogos, também pelas posições que eles terminaram, né, na temporada. O Fluminense foi para a Libertadores direto pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro também, só que deu totalmente ao contrário, né? O futebol brasileiro é tão democrático, né, falando assim, que o Corinthians, que não vinha tão bem, né, um time com uma torcida enorme, com uma massa popular tão grande, não vinha tão bem. O Vasco também com uma massa popular, uma torcida grande, também é outro que não vinha bem, até o Vasco não vem bem há muito tempo, e conseguiram passar os seus jogos, os clássicos, o Corinthians ali na raça, jogando mal a segunda partida contra o Cruzeiro, e Itaquera venceu o Cruzeiro nos pênaltis, o Vasco também jogando por gasto contra o Fluminense na segunda partida. O Fluminense fez o que tinha que fazer, que era ganhar o jogo, e levou para os pênaltis, o Vasco consegue passar também. E aí temos o confronto definido. O primeiro jogo foi em São Paulo, na quarta-feira passada, e aí eu acho que o Vasco, ele, se a gente puder falar que tem um momento que a gente sente que, cara, poderia ter sido diferente, era o jogo de quarta-feira passada do Vasco contra o Corinthians em Itaquera. Por quê? O Corinthians, ele não joga bem a partida. Realmente o Corinthians sofreu bastante com a marcação do Vasco, com a tática que o Diniz colocou para o Vasco jogar aquela partida, com uma marcação forte, diminuindo os espaços. E assim, o Corinthians sentiu bastante também a pressão da sua torcida, né? Assim, você vê que os torcedores do Corinthians, eles apoiam o tempo todo, mas tem momentos que eles perdem a paciência, e até porque a temporada do corintiano não foi tão boa assim, né? Era uma temporada que se esperava bastante do Corinthians, a temporada se desenrolou de uma forma até trágica. Se a gente puder falar aqui, perderam na Libertadores, caíram precocemente, eles caem precocemente também na Sul-Americana, então assim, deu tudo errado. No Campeonato Brasileiro não tem uma constância, um equilíbrio, tudo errado. E aí, entre aspas também, uma coisa que eu acho que trouxe uma visão errada pro Corinthians, pro torcedor corintiano, é que era o Vasco. O Vasco é um clube que não ganha o título há muito tempo. O Vasco ficou conhecido por ser um time que toma porrada toda hora. O Corinthians tem que chegar, vencer e passar por cima do Vasco, e é isso. E não é isso, futebol não é isso. Não existe receita de bolo pro futebol, né? Não existe receita de bolo pro esporte em geral, pros esportes, na vida dos esportes. Porque se fosse assim, a gente não jogava, não tinha nada, não tinha narração, não tinha nada, porque a gente já sabia o resultado, já valeu, acabou, cada um vai para sua casa, ninguém torcia, ninguém via nada. Porém, assim, o Vasco jogou muito bem, e ali tem alguns momentos que a gente percebe que ali o Vasco poderia ter ganhado. O Cauã Barros, por exemplo, ele mete uma bola na trave, de cabeça, era uma bola que poderia ter garantido a vitória pro Vasco, e hoje a gente poderia estar falando aqui tendo um discurso diferente. O Vasco talvez estaria sendo campeão da Copa do Brasil. E assim, você vê que o Vasco realmente talvez desperdiçou essa chance. E assim, o Vasco jogou um pouco melhor realmente que o Corinthians. Mesmo aqui falando que a primeira partida não foi de alto nível assim, sabe? Foi um jogo bastante estudado e também equilibrado, mas para um nível abaixo do que talvez era até esperado por uma final de Copa do Brasil. Né? E aí terminou 0-0, poucas coisas para se falar sobre esse primeiro jogo, até por parte do Corinthians e tudo. E aí chega pro fatídico dia, que é no Maracanã, domingo, 6 horas da tarde, domingo passado, onde o Vasco decidia a sua vida, os seus tantos anos sem título nacional. O Corinthians também decidia o seu ano, que poderia ser trágico e desastroso ao nível quadrado, ao nível extremo, se o Corinthians não conseguisse esse título. E assim se desenrolou a partida, né? Os dois clubes necessitando bastante dessa vitória. E no início do jogo a gente já viu que o Vasco buscaria o resultado de qualquer forma, de qualquer jeito. O Diniz, com o jeito dele de ser Diniz, trazendo um time ofensivo, trazendo um time para cima, mas porém
o Vasco peca muito na falta de qualidade do seu elenco, né? Eles pecam muito na falta de improvisação, muitas vezes, e na falta de realmente da conclusão correta, né, das jogadas em si. Você vê que o Vasco consegue chegar no último terço do campo, porém, assim, às vezes falta aquele toque a mais, falta aquele chute correto e assim aquela decisão correta também, né? Muitas vezes falta a decisão correta. E aí o Vasco ele sofre muito com isso, e como sofreu em alguns jogos aí na temporada onde foi melhor, que alguns times jogou bem para vencer e não conseguiu. Enquanto o Corinthians, eu vi uma análise durante a semana que falava que o Corinthians, que era muito pro Vasco ter cuidado com o Corinthians, porque o Corinthians dessa temporada ele joga melhor fora de casa do que em casa. É até curioso, gozado de se ver a gente falar isso, porque o Corinthians sempre foi um clube muito forte dentro da sua casa, né? Com seus torcedores, com a fiel torcida ali empurrando, apoiando o tempo todo, correndo atrás do resultado junto com os jogadores. Porém, é uma realidade. O Corinthians venceu todos os jogos fora de casa nessa Copa do Brasil, por exemplo. Se a gente parar para pensar. E é uma loucura pensar nisso. O Corinthians acaba sendo campeão invicto fora de casa. É uma loucura pensar nisso, né? Que, tipo, um time assim, que tem uma força tão forte, tem uma torcida tão grande e apaixonada, realmente, talvez uma das mais apaixonadas do Brasil, talvez a mais apaixonada do Brasil, ele sofra tanto para jogar dentro de casa e não consiga propor jogo. É um time que não consegue propor jogo, é um time que sofre, se sente incomodado realmente, o Corinthians, de propor jogos. E é um elenco que, se você colocar no papel, é um elenco de qualidade técnica muito boa. Tem Memphis Depay. O Memphis é um jogador que, cara, ele tá no Brasil, ele tem ali 30 anos de idade, se eu não estou enganado. É um jogador que poderia estar na Europa facilmente, jogando na Europa, continuar na Europa, né? Ele tinha mercado na Europa para jogar em qualquer time assim, como Lazio, Benfica. Eu não vou falar aqui gigantes europeus, porque talvez os gigantes não queiram mais ele, né? Mas assim, jogar nesses clubes ele poderia jogar tranquilamente no Lyon da vida, Mônaco e talvez assim. E estaria tudo bem, Bayer Leverkusen. A gente tem o Yuri Alberto, cara, que é jogador que jogou em seleção, jogador que faz gols aí. A gente sabe do contexto do Yuri Alberto, que ele perde gols fáceis e faz talvez os mais difíceis, mas é um cara que faz gol, né? Que é cotado às vezes aí até para ir para a seleção. A gente tem o Breno Bidon, que é um garoto da base que mostra muita qualidade, está crescendo. O Rodrigo Garro, também, que é um argentino que joga bem. Você tem um time muito bom, o Hugo Souza no gol. Tem um time muito bom, tecnicamente, talvez até, se a gente colocar no papel ali, melhor que o do Vasco. Porém, assim, é um time que, cara, não consegue ser ofensivo, eles não conseguem manter o controle da partida, e isso talvez encheu o Vascaíno de esperança, porque realmente o primeiro jogo do Corinthians foi muito ruim. E até eu mesmo achava que o Vasco seria campeão da Copa do Brasil no domingo no Maracanã, porque, assim, pro Diniz, era um jogo propício para isso, era um jogo que você poderia ter a ofensividade do Vasco contra um time reativo do Corinthians, tendo que sofrer bastante para segurar esse time do Vasco, né? E, cara, talvez não seguraria tanto tempo. Porém, o Corinthians, o Dorival, ele consegue se sobressair nesse tipo de situação e de competição, como eu já falei em vídeos anteriores. E o Dorival conseguiu mais uma vez, ele leu direitinho a tática vascaína, ele leu direitinho as saídas dos jogadores vascaínos e a falta de recomposição de alguns deles. O primeiro gol é o retrato disso, onde o Mateuzinho consegue ter a bola e faz um lançamento primoroso, tá? Pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto ele sai na frente da zaga do Vasco e assim, sem impedimento. Você vê que a zaga do Vasco, a linha da zaga do Vasco está toda quebrada, um jogador está atrás, que é o Cuesta. O Cuesta está bem à frente da linha de zaga. O Robert Renan, ele está mais afastado realmente do Yuri Alberto. Não era o jogador dele, né, se a gente parar para pensar. E aí o Cuesta, ele tem que correr atrás do Yuri Alberto. O Yuri Alberto também, que tem uma matada de bola maravilhosa, né, nesse lance, porque é um lançamento difícil, o lançamento vem do alto, é um lançamento que nem todo mundo consegue matar da forma que ele matou a bola praticamente morre no pé dele, e aí ele só tem espaço para dar 2 toques na bola. É a primeira matada, que é o domínio,
na frente, e o segundo que é o tapa para fazer o gol. O Léo Jardim também aqui, diga-se de passagem, foi mal no jogo, na partida, e foi mal nesse lance, porque na primeira matada que o Yuri recebeu, né, na hora que ele viu que o Yuri ia receber, ele já poderia ter saído para abafar o Yuri, já poderia ter saído para conter o jogador do Corinthians mesmo na frente do gol, e ele não fez isso. Então ele escolheu ficar um pouco, se resguardar, ser cauteloso ao ponto do Yuri dominar e ter o tempo de chutar pro gol, fazer 1-0 Corinthians. E ali a gente já via uma situação diferente do que a gente estava acostumado, que a gente estava prevendo para a partida. Mas assim, continuando o jogo, a gente foi se desenhando, o Vasco voltou ao controle da partida, foi se desenhando o que a gente pensou ali, né, após o gol do Corinthians, que seria o Vasco atacando a todo momento, e o Corinthians sem ataque algum. O Corinthians não atacava, o Corinthians não tinha o controle, não conseguia ter a bola, não conseguia um lançamento qualquer. Mas mesmo assim levou perigo ao Vasco num momento até meio estranho. Se a gente for parar para pensar, os lances são até idênticos, né? Porém, assim, o José Martins ele dá um chutão para frente, né? Ele tira mais a bola do que ele dá um lançamento. A zaga do Vasco novamente está quebrada na marcação, ela não está com uma linha ali correta, de marcação correta, você vê que tem um jogador à frente, e o Yuri Alberto se aproveita disso novamente, sai na cara do gol, só que o Yuri é aquele jogador de raios e trovões, ele consegue em algum momento te dar um golaço daquele que ele fez o primeiro, e depois ele consegue dar um chutão para fora, meio que displicente até, e perdeu aquele gol que poderia ter matado a partida ali, o primeiro tempo. O Vasco cresce depois disso, muito também impulsionado pelo Andrés Gomes, que é um grande jogador, um colombiano muito insinuante, jogador do Stade Rennes da França. E assim, é um garoto que tem que ficar de olho nele, porque ele é um cara que ele vai para cima, ele é um cara que desequilibra, imprevisível, e sai dele a assistência pro gol do Nuno Moreira, num cruzamento muito bom, perfeito cruzamento, foi na cabeça do Nuno, o Nuno sai de cara pro gol, praticamente é só correr pro abraço mesmo, e o Vasco empata a partida. O Vasco já era melhor, já merecia o gol e talvez merecia até o segundo, não saiu porque o Corinthians conseguiu segurar o Vasco, né, em alguns momentos, conseguiu conter esse ânimo vascaíno, a torcida estava toda a favor do Vasco, era ali, era em torno de 90% do Maracanã, 95% do Maracanã era vascaíno contra 5% do Corinthians, até por causa de questão de segurança, né? Porque é um jogo de alto risco no Brasil. Corinthians e Vasco sempre foi, entre as torcidas se odeiam. E assim, a volta do segundo tempo demonstrava, eu achava que o Vasco seria campeão, sinceramente, com a volta do segundo tempo, porque o primeiro tempo demonstrava um jogo totalmente desequilibrado a favor do Vasco, né? O Vasco estava jogando bola, estava indo para cima, e ali era questão de tempo de virar a partida. E mais uma vez o Corinthians mostrou que a gente estava enganado, né? Mais uma vez esse Corinthians mostrou que a gente estava enganado. E assim, o que dizer, né? O que dizer desse lance, o que dizer dessa jogada de Breno Bidon absurda. Absurdo. O garoto apareceu na hora que tinha que aparecer. E, cara, é uma jogada magistral. Uma jogada que eu acho que vai ficar marcada na lápide em algum lugar. Eu não sei se dentro do clube do Corinthians. Eu acho que dentro do clube do Corinthians tem que ser lembrada dessa jogada. Eu acho que na história da Copa do Brasil, a gente daqui a 10, 20 anos, quando a gente lembrar desse título do Corinthians, a gente vai lembrar desse lance. Porque é um lance genial. O Breno... Primeiro tem o corte, né, acho que do Mateuzinho, se eu não estou enganado. Tem o corte de bola do Mateuzinho, ele dá o passe pro Breno. O Breno tá de costas pro Cauã, pro Barros, o volante do Vasco, e o Breno só tem o tempo de dar um toquezinho na bola, ele já dá o drible da vaca em cima do Barros e sai pro contra-ataque puro, onde o Corinthians tem 3 jogadores contra 2 do Vasco. O Breno toca pro Yuri, né? No momento correto, o Yuri acha o Memphis Depay, e o Depay de cara pro gol, só ele o gol, faz o gol do título, né, o 2-1, o gol da vitória pro Corinthians. Isso aí foi no início do segundo tempo, foi um banho de água fria pro Vasco, porque era o momento do Vasco, assim, o Vasco fez o gol antes do final do primeiro tempo, e ali no início do segundo, com a torcida empurrando, com a torcida acreditando, era o momento talvez de virar a partida, e tomar esse gol assim do Corinthians
dessa forma, eu acredito que foi uma tragédia assim, no ânimo vascaíno que tentou. A gente não pode falar aqui que não tentou, que não teve chances. Tentaram sim, teve cruzamento na área, tentaram empilhar atacante na frente, mas até de uma forma até meio que desorganizada. No final da partida você via alguns chutes de forma errada, equivocados, até talvez o nervosismo tomando conta. E aí não teve outra. O Corinthians se tornou campeão da Copa do Brasil novamente. Um Corinthians que por muitas vezes era dado como desacreditado. O Hugo Souza ele tem uma entrevista ontem que é até marcante porque ele fala sobre isso. Deram o Corinthians eliminado contra o Palmeiras nas oitavas de final, por exemplo. Deram o Corinthians eliminado contra o Cruzeiro na semifinal. O Corinthians não era nem favorito para muita gente contra o Atlético Paranaense, que é um time de Série B, né? Nessa temporada foi um time de Série B, voltou para a Série A agora. O Corinthians empatou o primeiro jogo contra o Vasco na final, no segundo era dado como não era favorito, e venceu todos, e passou por todos, e é campeão da Copa do Brasil, voltou a ser campeão, é tetracampeão da Copa do Brasil, e cara, é um título assim, sensacional, assim, é um título com cara de Corinthians, tá? É um título com cara de Corinthians, porque o Corinthians ele tem muito disso, tem muito dessa mística de ser um clube que às vezes ele não tem a técnica. Muitas vezes você vê que tem times que não tem essa técnica toda, não são times que exalam, não são times que talvez vão ser lembrados pela técnica, né, no futuro do futebol brasileiro, são campeões até às vezes que não exalam esse tipo de qualidade, porém são times com muita vontade, times que correm atrás, tem jogadores ali da base, tem jogadores que são destaques internacionais como o Depay, né? Então a gente tem o Hugo Souza, que é jogador de seleção, mas tem alguns jogadores que já correram no terrão, por exemplo, que ajudaram nessa temporada. Então, assim, você vê que essa mistura dá certo muitas vezes no Corinthians. Você vê que às vezes a raça ela fala muito maior do que a qualidade pro corintiano. E, cara, isso é sensacional. É um clube que já veio no Maracanã uma vez, calou a torcida do Fluminense, invadiu o Maracanã, calou a torcida do Fluminense, já veio no Rio de novo, nos inícios dos anos 2000, venceu o Vasco no Mundial, calou o Rio de Janeiro de novo. E agora, em 2025, 25 anos depois de uma das maiores títulos da história do clube, outro título em cima do Vasco, no mesmo Maracanã, na mesma cidade, no Rio de Janeiro. E assim, tudo isso mostra o quanto o Corinthians é grande na história do futebol brasileiro, o quanto o Corinthians é importante na história do futebol brasileiro e o quanto o Corinthians é forte na história do futebol brasileiro. E a sua torcida merece todos os louros, merece comemorar, merece viver esse momento no ano que era de crise, um ano que foi de crise, um ano que muitas pessoas dentro do Corinthians não queriam ver o Corinthians bem, isso aqui precisa ser dito, queriam só o bem próprio, o bem pessoal. Muitas vezes o Corinthians passou a ser chacota de rivais, e o corintiano esteve lá, sempre ali, torcendo, a fiel torcida sempre esteve ali, comprando o barulho dos jogadores, comprando o barulho do Dorival, muitas vezes criticando, mas isso é normal numa relação. E aí, agora são recompensados com esse final de ano maravilhoso, com esse presente de Natal, na semana do Natal, e com certeza todo mundo, muita gente, né, muitas pessoas em São Paulo e no Brasil e no mundo inteiro estão felizes com esse título do Coringão da Massa. Mas aí, o que você acha? O que você achou dessas finais do Intercontinental, de clubes, o Flamengo quase campeão, do Corinthians campeão da Copa do Brasil, o Vasco, né, infelizmente, aí pros vascaínos batendo na trave mais uma vez, mas chegando perto do título, tem que ser dito isso. O que você acha disso tudo? Comente aqui, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se você ficou até aqui, muito obrigado por chegar até aqui.